Tive uma ideia. Acho que eu vou patentear essa ideia. Quer saber um pouco mais sobre proteção jurídica de invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais? Fica nessa aula para eu te contar um pouco mais. Como vão, meus caros? Segunda aula de propriedade industrial. Vou te explicar com um pouco mais de atenção, a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais. Se você não viu ainda a aula passada, mais genérica, veja. Discutimos sobre a relação entre propriedade intelectual, industrial e autoral. Falei algo como a propriedade industrial e o direito autoral são duas vertentes. Duas vertentes que compõem a chamada propriedade intelectual. Assim, nesses termos, a propriedade intelectual é um gênero do qual o direito autoral e a propriedade industrial são espécies. Comentei também que o direito empresarial se debruça tão somente sobre a propriedade industrial e que a propriedade industrial tem como fontes legais a Constituição e a Lei 9279 de 96. Lê lá o artigo 5º, inciso 29, ok? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ótimo! Comecemos então a falar sobre as espécies de propriedades industriais. Primeira delas, ok? As invenções. Qual é a ideia? Para uma invenção ser patenteável, é necessário que se preencham os seguintes requisitos. Esses requisitos estão no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. Primeiro, novidade. Segundo, atividade inventiva. Terceiro, aplicação industrial. Novidade é algo inédito, é algo extraordinário, que ainda não tinha sido inventado ou criado. Entende? Novidade. Alguma coisa desconhecida pelo público. Um ato inventivo, portanto. Na mesma lei, no artigo 11, prescreve que só pode ser considerado novo o que não estiver compreendido no estado da técnica. Como assim estado da técnica? Aquilo que já é acessível ao público antes do pedido da patente já está no estado da técnica e não pode. Atividade inventiva quer dizer que deve ser uma criação decorrente da imaginação ou da inteligência humana. Não uma descoberta, tá? Não uma descoberta que significa a revelação de algo já existente. A atividade inventiva tem proteção, mas a revelação, a descoberta, não tem proteção pelo regime jurídico das patentes. Por fim, a invenção patenteável precisa ter aplicação industrial. E a aplicação industrial corresponde ao fato de que seja algo que possa
ser explorado economicamente e produzido em larga escala, ou seja, numa escala industrial. O artigo 15 da Lei da Propriedade Industrial expressa que é suscetível de aplicação industrial o que possa ser utilizado ou produzido em qualquer indústria. Entende? Certo? Ficou claro? Os 3 requisitos ficaram claros? Ótimo. Lembra que estou falando da invenção. Invenção é uma das espécies de propriedade industrial, ou seja, é um bem. Por ser um bem, é possível ter um documento hábil de propriedade. Entende? A patente, então, é um título concedido ao criador de uma invenção. O documento exato chama carta patente. Entendido? Certo? Aqui vai uma observação, tá? A patente é o próprio título que assegura ao seu titular o direito. Que direito? De impedir terceiros de produzir, de usar, de colocar à venda, de vender ou importar produto ou processo produtivo que já foram patenteados. Lógico, sem o consentimento do inventor, porque se tiver o consentimento, a pessoa pode fazer isso tudo, certo? Mas alguns podem estar se perguntando, prazo, tá? Essa patente, será que ela dura para sempre? Não, categoricamente não. E está aí, inclusive, um dos motivos das invenções às vezes serem substituídas por segredos industriais e não serem patenteados. O prazo de vigência da patente de invenção é de 20 anos. Lei da Propriedade Industrial, artigo 40. Após esse período, a invenção cai em domínio público, ou seja, pode ser explorado por qualquer pessoa. Queria falar com vocês alguns exemplos de invenções. Eu trouxe exemplos feitos por brasileiros, olha que interessante. À época da criação, apresentaram as 3 características da invenção, né? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Possivelmente, né, foram criados e na época foi uma revolução. Alguns exemplos criados ou inventados no Brasil, tá? O rádio, o Walkman, máquina de escrever, entre tantas outras. Olha que interessante. Entendido? Primeira espécie industrial vencida. Passamos à segunda espécie. Vou falar agora sobre modelo de utilidade. Primeiro a ideia, tá? Modelo de utilidade é um objeto de uso prático, que apresenta um ato inventivo, da mesma forma que o outro, mas que resulte uma melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. O modelo de utilidade deve apresentar uma nova forma ou uma disposição em relação à invenção, entende? E também deve ter aplicação industrial. Isso que eu te contei é a inteligência do artigo 9 da Lei da Propriedade Industrial. Dá uma olhadinha lá no artigo 9. O modelo de utilidade é aprimoramento, é uma melhora, é um incremento a uma invenção. Em outras palavras, tá? Significa que se trata de um aperfeiçoamento de algo que já foi criado. Uma melhora de algo já inventado. Vou te dar um exemplo de pronto, tá? Uma geladeira que tem a função de dispenser de água, dispenser de gelo, por exemplo. Geladeira já existia. Filtro de água já existia. Eu junto os dois e crio uma geladeira aprimorada, uma invenção aprimorada. Mas qual seria o documento hábil de propriedade desse modelo? Patente, igual à invenção. É inclusive comum que a doutrina chame o modelo de utilidade de invençãozinha.
para dar um sentido de sua proximidade com a invenção, mas também numa ideia de menor importância, por se tratar de uma melhora de algo que já está existente. Entende? Falemos sobre prazo, tá? Por sua vez, o prazo de vigência da patente de um modelo de utilidade é de 15 anos. 15 anos. Essa é a inteligência do artigo 40 da LPI. Superado esse período, o modelo de utilidade vai cair também em domínio público, podendo ser explorado por qualquer pessoa. 15 anos. Ótimo. As duas espécies de propriedade industrial, cujo título era patente, nós acabamos de falar, invenção e modelo de utilidade. Passamos agora a comentar sobre a terceira espécie de propriedade industrial. Nós chamamos de desenho industrial. Cuidado ao termo, desenho industrial. Mas qual é a ideia, senhores? Desenho industrial é a forma plástica, ornamental de um objeto, ou um conjunto ornamental de linhas, cores, que pode ser aplicado a um produto, entende? Proporcionando na sua configuração externa. Como assim configuração externa? O design de um veículo, de um eletrodoméstico, por exemplo. Proporciona algo novo, algo original, resultado visual, que possa servir também na fabricação industrial. Entende? Dá uma olhadinha no artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial. Isso que eu acabei de falar está lá. Vamos dar alguns exemplos, tá? O traçado de um carro, as linhas de um barco, o design de um móvel, de uma poltrona, dentre tantas outras hipóteses. Justo? Algumas observações sobre desenho industrial, tá? Primeira observação. Os requisitos de novidade e originalidade são inerentes ao desenho industrial. Tem que ter. Segunda observação. Não são considerados desenhos industriais obras de caráter puramente artístico. E isso está no artigo 98 da Lei da Propriedade Industrial. Como, por exemplo, senhores, um quadro pintado à mão, uma escultura, ok? Por quê? Porque criação artística é tutelado pelo direito autoral e não industrial. Falemos agora sobre prazo. Segundo o artigo 108 da Lei da Propriedade Industrial, o prazo de vigência do registro do desenho industrial é de apenas 10 anos. Contados do depósito no INPI. Só que esse prazo não fica só 10 anos. Ele pode ser prorrogado por 3 períodos consecutivos de 5 anos cada. O que pode ser chegado num total, se o desenhista quiser, de 25 anos. Então, a critério do designer, 25 anos de proteção. Diferente das invenções e modelos de utilidade, o documento hábil de propriedade não é a patente, mas sim o certificado. O certificado, então, é o documento que vai constar lá nome do autor, sua qualificação, o prazo de vigência e também o desenho, o design daquele item. Se o certificado for validamente concedido, o registro no INPI confere a propriedade ao desenho industrial ao seu titular. Ok? Essa é a inteligência do artigo 109 da Lei da Propriedade Industrial. Ótimo. Para eu encerrar, fica a dica: leitura dos crimes contra as patentes e os desenhos, ok? Artigos 183 a 188 da Lei 9279 de 96. Bom, meus caros, para a aula de hoje era isso. Próxima aula vamos falar também sobre outras espécies de propriedade industrial, ok? Se inscreve no canal para receber a notificação dessas próximas aulas. E antes que eu encerre, fica uma dica. A Netflix
tem uma série de documentários sobre desenhos, sobre situações, né, de fotografia, de desenho, chama Abstract. Procura lá, vai ter um sobre desenhos de carros. É perfeito para ilustrar a nossa aula. Certo? Já falei. Se inscreve no canal para ter notificações. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.